Quando você se afasta da TV, é por conta da sua situação de saúde, porque eu sei que você passou por uma depressão, ou tem mais a ver com esse afastamento porque você queria estudar e queria olhar para outras coisas? Tem mais a ver... Hoje você é diretora, produtora, você faz também outras coisas que ali na época que você estava bombando você não fazia, né? Tinha uma inquietude, né? Tinha uma inquietude artística mesmo, de criação, de produção, que é uma coisa que eu tenho. Eu sou uma pessoa muito criativa e muito mão na massa, assim. Então tinha um pouco disso. Apesar de eu amar aquela rotina de trabalho, eu gosto muito de trabalhar. Mas quando eu fui diagnosticada com depressão, isso foi em 2009. E assim, A depressão foi antes de você ter seu filho? Foi antes de eu ter meu filho. Você teve seu filho em 2011? 2011. Ah, tá. Eu fui diagnosticada, tipo, final de 2008, 2009. 2009 eu comecei a... E quando você ficou bem? Olha, eu aprendi a lidar com essa condição, né? Em 2009 mesmo, eu comecei a fazer uma peça de teatro. Enfim, eu aprendi a conviver com a depressão. Então, eu achava que eu estava bem. Eu estava indo bem, estava dando tudo certo, assim. Porém, aí, só finalizando, né, o raciocínio, porque eu fiquei na TV até 2016. Então, assim, não foi a depressão que me tirou da TV. Tá. Mas toda a minha história de vida mesmo, como as coisas foram acontecendo. Então, eu aprendi a lidar com a condição, achava que eu estava bem, mas ainda passando por muitas situações pessoais que me colocavam em lugares de dor que eu não entendia o porquê que eu estava me colocando naquelas situações. Então, ela permeou a minha vida por muitos anos ainda. Mas eram períodos? É uma coisa que vai e volta? Acho que era um estado. Um estado... Era um estado permanente. Permanente. Assim. Mas é o quê? É triste? É tristeza? Era um vazio? O que você sente? Sentia, né? Se Deus quiser. Era uma tristeza existencial, assim. Uma tristeza existencial. Tinha muito não entender o sentido das coisas e tinha uma dor no coração. Dor física, você disse? Uma dor física, chegava a ser física, né? Era uma dor emocional, mas chegava a ser física, assim. Estou sentindo... Dor no coração. E assim, aí eu falando, né, que eu me colocava em situações emocionais que me causavam dores, eu acho que era sempre para tentar amenizar a dor que eu já sentia, sabe? Que tipo de situações? Situações situações de me fazer mal inconscientemente, assim. Não existe uma coisa específica para eu te falar. A forma como eu lidava com as coisas, assim, eu não era uma pessoa que, por exemplo, sabia os meus limites, então eu não colocava limites e, portanto, eu querendo fazer bem para os outros, eu acabava me fazendo mal. Então eu sempre priorizava cuidar... People pleaser, assim, queria agradar as pessoas. Exato, que tem muito a ver com querer ser querida, talvez, sabe? Sim, querer... de validação, ou de retribuição. É isso. Então, esse buraco, ele me fazia ser de um jeito que não me fazia bem, sabe? No final das contas. E as pessoas te tratavam bem de volta? Quer dizer, você tinha a validação que você buscava? Sim, total. Total. Que se não tivesse, de repente, poderia ser uma coisa do tipo, isso aqui não tá valendo a pena porque eu não tô conquistando. Mas aí as pessoas te validavam. Pois era onde eu conseguia ter as pessoas me amando, né? Mas, e tanto é que depois, num determinado momento que eu comecei a, de fato, olhar pra mim, que aí já foi 2018, já estava com o Bruno, assim, que ele me fez uma pergunta que foi determinante na minha vida pro processo de cura mesmo. Porque, assim, a depressão não se cura, você realmente aprende a lidar. Mas você vai minimizando as dores e existe uma forma mental de mudar o padrão. De parar de sentir dor, parar de sentir a tristeza, você muda, né? Mas ela tá sempre por ali. Se você bobear, você entra no estado de novo.
Mas a partir ali de 2018, o Bruno, quando eu conheci ele me fez algumas perguntas básicas que eu não sabia responder. E uma delas foi: qual é o seu sonho? E aí eu percebi que eu não tinha sonho. E aquilo me incomodou muito. E aí eu comecei a me vasculhar para saber, cadê os meus sonhos? Cadê a minha cor preferida? Que foi outra pergunta dele. Cadê... Quem sou eu? Ele falou, quem é? Como você se define? Eu não sabia, né? Então, assim, eu comecei a querer responder essas coisas. Eu não me olhava no espelho, literalmente falando. Então, eu passei a me olhar, a me encarar, comecei a vasculhar dentro de mim onde que eu estava, de onde eu vim, como eu estava caminhando, aonde eu tinha chegado e para onde eu estava indo. Falei, calma, então eu quero ir para um lugar que eu tenha domínio de onde eu estou indo e não fazendo coisas para agradar, para eu ter uma validação e etc. E aí, nesse momento que eu comecei a, de repente, colocar alguns limites, as pessoas não entenderam e foram embora. Então, é também lidar com isso, sabe? Com a dor de você não, de repente, se ver sozinha, de ser julgada como, sei lá, ingrata, por qualquer coisa que venha da cabeça ou da boca das pessoas nesse momento em que você está tentando se cuidar, se erguer, se conhecer e trazer sua essência de novo para ser o grande motor da vida. Quais são os seus sonhos? Ai, tem desde que eu tinha 15 anos de idade, que eu tô agora muito focada em realizar, que é conhecer a Austrália. Ai, eu amo, porque é o seguinte, sonho não precisa ser uma coisa escalafobética, né? O sonho pode ser assim, eu queria tomar café da manhã de manhã todo dia, com um cafezinho mineiro que eu gosto ali. Ou eu queria fazer uma viagem com a minha família, que eu tenho o sonho de conhecer a Austrália. Quer dizer, não precisa ser uma coisa assim, não, eu quero ir pra Marte. É isso. Né? Tem outro sonho, que é escrever meu livro, que eu já comecei, mas é um processo É muito lento. difícil. Como é que você tem sentido? Sobre o que você está escrevendo? Minha vida. Então é um processo que vai ser curativo. Claro. Mas vai ser lento, porque ele vai precisar do meu tempo para aquilo, certeza, né? Com certeza. É difícil, né? Eu tenho tentado também, mas eu acho que livro tem uma coisa de disciplina. Eu também. Amo escrever, assim, amo. Eu acredito muito na cura através das palavras, tanto ditas quanto escritas. E eu, desde adolescente, eu tenho ali minhas anotações. Você joga fora depois? Não. Você guarda tudo, lê depois? Tem coisa que eu queimo, que eu já queimei, né? Não é uma prática. Que eu jogo fora. Não é uma prática. Hoje em dia rasga, hoje em dia apaga, mas antigamente rasgava. Não, meu bloco de notas é cheio de coisinhas, assim, que são muito importantes, que às vezes eu revisito e falo, olha como eu tava me sentindo naquele momento, ou como eu enxergava determinada coisa. Então, deixa eu tomar um golinho d'água. Vamos tomar um golinho d'água. Vamos, que eu também tô... Então, eu amo escrever, amo. Tanto é que eu que estou escrevendo muita coisa do menopausa, que a gente deve chegar lá daqui a pouco. Já. Mas e a sua cor, e a cor preferida, qual que é, afinal? Azul. Ah, que legal. Você sabe que isso muda às vezes. O muda. Azul, ele é um... Por exemplo, aos 15 anos que eu falei da Austrália, eu queria fazer meu intercâmbio para a Austrália. Tá. E se eu conseguisse isso, eu ia cortar meu cabelo Chanel, que eu tinha cabelo aqui embaixo da cintura na época, e pintar de azul. Então eu sempre gostei muito de azul. Mas às vezes eu tô mais lilás, eu tô mais branco, às vezes eu fico meio amarelo, assim, mas azul é no geral a minha cor preferida. Maravilhoso. Agora me conta do Menopausa, já que a gente falou rapidamente sobre isso, que é o seu projeto que estreia agora em setembro, certo? Dia 8 de setembro, a gente estreia no canal, é um canal próprio que a gente está abrindo, de mesmo nome, vai se chamar Menopausa, onde vai ter o programa Menopausa e vai ter outros quadros avulsos também. O Menopausa, ele surgiu porque eu fiquei muito indignada de ter sentido coisas que eu não fazia ideia do que eram. Vamos falar disso, de menopausa? Gente, eu tenho falado muito com as mulheres sobre isso, porque eu, graças a Deus, minha mãe fez isso por mim. Ela chegou e falou assim, cara, vamos ter uma conversa. Isso. Que eu não tive, mas e é isso que eu tenho ouvido de muitas mulheres, que na minha vez ninguém me falou, então deixa eu te contar. É isso. Conta. É isso. Foi o que eu senti. E assim, se eu buscasse, se eu procurasse, eu não encontrava. E às vezes até os próprios... Às vezes não, os nossos
os médicos formados, né, nessa geração anterior, porque os estudos são muito recentes. Os estudos no cérebro feminino é muito recente, de entender como o cérebro feminino funciona, de saber que quando começa a falhar a produção de estrogênio, o que isso causa neuroendocrinamente no nosso organismo, e por isso a gente tem tantos sintomas. O estrogênio, ele é responsável por 300 funções no nosso cérebro, no cérebro feminino. Então, quando ele começa a falhar, tudo começa a ficar diferente. O nosso cérebro... Você não fez reposição hormonal? Não, ainda não. Eu não menopausei ainda. Ah, tá bom. Então, como é que começou esse seu interesse pelo tema? Começou porque primeiro, eu tô com 42, né? Aos 39, eu tive uma grande queda hormonal, que eu não sabia na época que era isso, mas foi uma coisa muito brusca e que eu comecei a sentir. Primeiro, tenho uma endometriose, que estava muito avançada na época, então eu tinha que tratar essa endometriose, ainda não tinha tratado. Então eu sentia muita dor e aí eu comecei a sentir muita indisposição, comecei a engordar muito, então comendo as mesmas coisas, isso eu escuto muito das mulheres também, mas eu como as mesmas coisas, eu faço os mesmos esportes e comecei a engordar porque... Então comecei a engordar muito e uma indisposição tremenda, assim, uma fadiga crônica. Eu tinha vontade de levantar, mas não conseguia levantar, meu corpo não respondia. E eu falei, mano, tô com depressão de novo, né? Tipo, tô nesse momento, por quê? E comecei a buscar sair da depressão. Olha, que loucura. Lendo livro, fazendo yoga, fazendo respiração, meditação, que são ferramentas pra gente, de fato, não ficar no estado, né? Mas meio que não funcionava, porque era uma coisa orgânica que estava acontecendo, hormonal que estava acontecendo. E aí, depois de algum tempo, já melhor por causa dessas ferramentas, né, que eu estava usando, já movimentando o corpo, oxigenando o corpo com a yoga e tudo mais, eu fui no lançamento de um suplemento da doutora Vanessa Costa, que hoje é minha sócia no Menopausa, que é nutricionista. É um suplemento que ele tem 7 ativos em um sachêzinho, então você toma ele, é para mulheres a partir dos 35. Então todos os sintomas começaram a melhorar. E aí quando eu fui... Com o suplemento? Com o suplemento. Aí quando eu fui no... E os sintomas eram o que? Cansaço? Fadiga crônica, indisposição. E engorda, metabolismo lento. Tá. Sono muito ruim, não conseguia dormir, insônia. E a tristeza, porque traz um estado... Assim, existe a depressão neuroendócrina, que quando você começa a perimenopausa, essa oscilação da produção de estrogênio pelos ovários, você pode ter uma depressão neuroendócrina, que seria a depressão pertinente ao hormônio, né, a falha hormonal. Quem já teve depressão na vida, vai passar por isso. Quem nunca teve, pode passar por isso ou não. Assim, já tem mais de 80 sintomas listados, que são reconhecidos como sintomas da perimenopausa. Mas entre uma mulher e outra, não há a mesma fórmula. Então, assim, é muito difícil a gente detectar, a gente entender. Por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, esclarecer muito quais são esses sintomas e por que eles acontecem. Porque quando a gente tem informação, a gente sabe o que fazer com isso.